Mas eu glorifico o nome do Senhor pela tua presença aqui. Eu sei que, pelo fato de nós sermos muitos, a porção de Deus é maior, amém? Deus vai derramar sobre nós essa noite, eu sei que vai. Mas antes de nós começarmos a falar da palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez, a curvar a sua cabeça, de nós orarmos ao Senhor. Todo ano a gente fala isso. Existe uma preocupação na época do carnaval, porque infelizmente na nossa nação existe essa festa que dura 4 dias, e nesse dia, ou melhor, na quarta-feira, nós vamos ver nos jornais, infelizmente, muitas notícias ruins relacionadas a trânsito, relacionadas a drogas, relacionadas a assassinatos, relacionadas a estupros. E daqui a 9 meses vai nascer uma leva de meninos que talvez não saberão quem são os seus pais. E essa é uma das formas que o diabo tem para destruir o conceito familiar, o conceito de pureza que Deus estabeleceu para nós. Mas eu sei que, como a palavra diz, que as portas do inferno não permanecerão contra a igreja. Eu sei que se nós orarmos agora, nós estaremos fazendo a nossa parte e vamos liberar a unção de Deus sobre essa nação, para que o impacto desse projeto maligno venha ser diminuído. Amém, irmãos? Eu gostaria de te convidar a se comprometer com essa oração agora. E nós oramos pelo Brasil, com relação ao carnaval. Amém? Essa festa inútil, com perdão da palavra, não sei se alguém aqui gosta de desfilar na avenida, não sei se alguém aqui gosta de ver os carros alegóricos, aliás, aqueles carros cheios de coisa, parecendo brinquedo de menino, cheio de coisinha pendurada, bichinho, palhacinho, não sei o que lá, gente pendurada fazendo acrobacia. E eu vejo, Deus, sinceramente, minha visão, eu não vejo sentido nessas coisas, mas nós sabemos que existe um propósito por trás disso, e sabemos que o resultado final é devastador. Por isso, não ocupa a sua cabeça, não vamos orar pelo Brasil. Pai, nós queremos nessa noite, como igreja, clamar ao Senhor por misericórdia sobre a nossa nação. Clamamos a Ti, ó Deus, para que os poderes, ó Deus, deste mundo, para que os poderes, ó Pai, governados por Satanás, ó Deus amado, venham perder as suas forças, venham perder a eficácia de suas ações, ó Deus, contra o nosso povo, ó Deus, contra as pessoas que ainda não tiveram entendimento de quem é o Senhor, Pai, contra aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de declarar o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas. Pai querido, nós queremos repreender nessa noite no nome de Jesus, ó Pai, todo o espírito de morte, ó Deus, queremos repreender nessa noite em nome de Jesus sobre o Brasil, o espírito de violência, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, toda violência no trânsito, toda violência doméstica, toda violência nos bares, toda violência nas ruas, nós clamamos, libera os teus anjos, ó Deus, visita essa nação, cura dessa nação, Pai amado, dessa doença chamada carnaval, em nome de Jesus, ó Deus, converta os nossos corações ao Senhor, em nome de Jesus, visita os nossos governantes, ó Deus, visita o coração de cada um deles, e move com o teu poder, Deus, abre os céus e derrama a tua unção sobre o Brasil nessa noite, Pai amado, em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre essa nação, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, visita-nos com misericórdia, Deus amado, em nome de Jesus, guarda as famílias, guarda os jovens, ó Deus, guarda todos, ó Deus, das artimanhas do inimigo, das artimanhas do diabo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, vem com o Teu poder, visita, Deus amado, cada um dos Teus servos, ó Deus, estejam eles onde estiverem, ó Deus amado, visita também aqueles que ainda não conheceram o Senhor, onde estiverem, Deus amado, livra eles, ó Deus, livra eles de todo mal, Deus querido, que na quarta-feira as notícias na televisão não sejam tão drásticas, ó Pai amado, não sejam tão dramáticas, ó Deus, nós queremos ver a manifestação do Teu poder, a atuação da Tua mão, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, visita essa nação, ó Pai, visita a mentalidade desse povo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, amém, graças a Deus, amém, aleluia. Quero compartilhar uma palavra com você. Eu sei que Deus vai mover no teu coração. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: hoje é dia de restauração. Falei isso quando o pastor fala assim: lá vem a lenha, né? Não, é só a palavra de Deus. As crianças,
estou com vontade de pregar, domingo eu não estava aqui, eu estou doido para pregar, nem estava lembrando das crianças. Vamos orar pelas crianças aí mesmo como vocês estão, amém? Pai querido, visita os nossos filhos nessa noite. Derrama o teu Espírito Santo sobre cada um deles, sobre cada criança, cada pré-adolescente. Em nome de Jesus, ó Pai, assim como o Senhor tem nos instruído, assim como o Senhor tem nos alimentado, alimenta as nossas crianças com o Santo Espírito nessa noite. Manifesta o teu propósito na vidinha delas. Ó Deus, manifesta, Deus, a revelação do Senhor. Revela-te a eles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa aula de hoje, que eles possam ser edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem ir crianças e pré-adolescentes com calma. Deixa eu ver as minhas criancinhas, porque delas são obedientes, disse Jesus. Abra sua Bíblia comigo, então, no livro de 1 Reis. Eu quero falar sobre essa questão de restauração do altar. Nós cantamos aqui agora há pouco. Eu quero ser o lugar onde o Senhor vai cantar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Quero ser o teu altar. Amém? 1 Reis, capítulo 18, todos encontraram? Versículo 30. 1 Reis 18, a partir do versículo 30. O Senhor diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a Elias. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o meu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, fogo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 câmaras e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e fizeram. Disse mais: fazei a terceira vez, e fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no meio. O que vendo todo o povo caiu com o rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém? Aleluia. Elias surgiu como profeta durante o reinado do rei Acabe, numa época em que a adoração a Jeová, a Yahvé, estava meio que esquecida. A adoração a Deus estava meio que abandonada. O sincretismo religioso imperava sobre Israel. E uma das características mais fortes de Elias é que ele defendia com todas as forças o culto a Deus. A maior luta de Elias era contra o sincretismo religioso. Imagina o contexto. Elias vivia no meio de um povo que era governado por um rei, que seguiu o exemplo do seu pai, que quando assumiu o reinado de Israel, deixou os mandamentos de Deus e começou a servir a Baal, começou a servir os Baalins. E Acabe, a exemplo do seu pai, então começou a reinar também, da mesma forma, trazendo idolatria sobre Israel. E o povo de Israel, grande parte do povo de Israel, estava servindo também a outros deuses. E isso desagradou grandemente ao Senhor. E se entristeceu fortemente o coração de Deus. E Israel já tinha um histórico de idolatria muito grande, muito forte. Israel já havia praticado essas coisas que desagradam ao Senhor muitas e muitas vezes.
Eu quero voltar com você lá no livro de Juízes, para nós vermos alguns exemplos. O livro de Juízes, no capítulo 3. Versículo 7. A palavra diz assim, Juízes 3, 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia. Os filhos de Israel serviram a Cusã e Zataim 8 anos. Eu fui ler sobre Cusã e Zataim. Foi um governante cruel, foi um homem terrível, foi um homem mau. E por causa da idolatria, Israel foi entregue a este governo, foi entregue a este homem. E este homem passou a governar sobre eles durante 8 anos. Tenta imaginar isso? 8 anos de escravidão, servindo a um Deus, a um rei mau. 8 anos. E aí no versículo 9 diz assim: clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor ressuscitou o libertador, que os libertou. Otoniel, ou Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, mais novo que ele, veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã e Zataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Olha que legal. Israel deixou os mandamentos de Deus, e Deus ficou chateado com isso. Ficou chateado? Não, chateado é muito branco. Deus ficou irado com isso, e aí entregou o seu povo, entregou Israel nas mãos desse rei. E depois de 8 anos, quando eles clamaram por misericórdia, Deus levantou o libertador. Que bênção! Esse libertador foi lá, cheio da presença de Deus, guerreou, batalhou, julgou Israel. Olha, vocês estão errados, porque vocês estão sendo idólatras, vamos voltar à adoração, vamos voltar a adorar o Senhor, e agora vocês estão livres. Maravilha! E eles ficaram livres por 40 anos. Por que eles ficaram livres só 40 anos? Porque depois de 40 anos Otiniel morreu. Era um homem que falava para eles: olha, lembra que Deus nos tirou lá, Deus usou, né, o seu poder para nos tirar das mãos daquele rei. Agora nós somos livres, vamos adorar ao Senhor. Mas 40 anos depois, aquele homem morreu. E sabe o que acontece? Versículo 12: tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Portanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon, os amalequitas, e foi e feriu Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Mais uma vez então eles voltaram a adorar os deuses, queridos. E aí acendeu-se a ira do Senhor contra eles, foram entregues a Eglon, rei de Moabe. E a Bíblia fala que eles feriram Israel e se apoderaram da cidade das palmeiras. Sabe que cidade é essa? Cidade das palmeiras? É Jericó. É aquela que eles cantaram e as muralhas caíram lá junto com Josué. Eles perderam agora essa cidade. Por causa da desobediência a Deus, agora estavam vivendo ali como servos, como escravos, dentro da sua própria cidade. E eles ficaram ali servindo a esse Deus, a esse rei. Ficaram ali sendo escravos dentro da sua própria casa. Já pensou nisso? Ficaram ali sendo reféns de um rei tirano dentro da sua cidade por mais de 18 anos. Diga, 18 anos. É muito tempo, não é? É muito tempo. Então os filhos de Israel, versículo 15, clamaram ao Senhor, e o Senhor ressuscitou o libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. O que aconteceu? Eles tinham que ir na cidade entregar, eles tinham que ir até o castelo do rei entregar tributo ao rei, chamado Eglon. E a Bíblia fala que ele era um homem gordo, tipo Buda, assim, bem gordão. E esse homem, a quem Deus levantou, Eude, foi lá, ele fez um punhal e foi lá entregar o seu tributo. Já movido por Deus para promover libertação sobre Israel, chegou ali com o seu punhal escondido. Amém. Deus cura esse motor dessa moto, em nome de Jesus, vai lembrar. Eude chegou lá no palácio com um punhal escondido e disse para o rei: senhor rei, eu tenho algo muito especial para te contar, um segredo.
E o rei falou: não, não me fala nada aqui não. E ele encontrou o rei sozinho no quarto, foi lá e o matou. E depois de ter matado o rei, houve libertação sobre Israel. A história é longa, depois vocês leem. E a Bíblia fala que houve paz sobre Israel por 80 anos, porque Deus libertou Israel das mãos daquele tirano. Olha que bênção! Diga, 80 anos. 80 anos livres. Mas no capítulo 4, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer o último. O homem morreu, eles voltaram a fazer o que eles faziam antes, voltaram a adorar a outros deuses. Já pensou num negócio desse, queridos? Que coisa terrível. O povo de Israel, o povo que foi liberto lá do Egito, o povo que viu o maná descendo do céu, o povo que comeu das codornizes, o povo que andava debaixo da nuvem de dia, andava debaixo da coluna de fogo de noite, o povo que bebeu água que saiu da rocha. Bastava o seu libertador não estar mais presente e eles voltavam a adorar outros deuses. Que coisa mais estranha, não é? É bem complicado de entender isso aqui. E quando eles voltaram então à escravidão, foram entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã, Deus levantou a Débora. Vocês lembram de Débora? Os irmãos conhecem a história? E ela foi juíza sobre Israel. E Deus a usou para libertar Israel mais uma vez. E mais uma vez a terra ficou em paz durante 40 anos. Mais uma vez. Olha quantas vezes eles passaram por isso, mas parece que o povo não aprende, né? Eles passaram, eles adoravam outros deuses, Deus se abandonou nas mãos dos inimigos. Eles clamaram, Deus foi lá e resgatou. Ficavam em paz um tempo, iam lá e adoravam outros deuses de novo. Deus entregava eles nas mãos dos inimigos. Eles clamavam, Deus ia e levantava o libertador. Passava um tempo, eles faziam isso de novo, e eu não sei nem quantas vezes eles fizeram isso. Imagina, que coisa estranha. Então eles ficaram em paz mais 40 anos. Depois do capítulo 6, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Aí o Senhor levantou a Gideão. Os irmãos conhecem também a história. E eu vou continuar porque tem exemplos demais. Mas Israel sucessivamente ia se entregando à idolatria, ia se dando à idolatria, ia adorando a Baal, ia adorando aos Balaíns. Eles faziam imagens e colocavam, eram imagens pequenas e colocavam na cidade. E quando eles passavam por ali, eles faziam um gesto de adoração a essa imagem, declarando que eles estavam adorando aos Balaíns. E cria-se que sobre os Balaíns estava o poder para abençoar a colheita, para abençoar a reprodução, né? Para que as mulheres tivessem filhos, para abençoar o clima, para que houvesse chuva sobre as plantações. Eles criam nisso. O céu de Deus, o povo de Israel começou a crer essas coisas. Sempre voltavam para a mesma idolatria. Sempre voltavam para a adoração a outros deuses. O povo que conheceu o Deus do fogo, o povo que conheceu o Deus que fez milagres, sempre voltava para a idolatria. E eles se recusavam a entender e admitir que essas tragédias eram fruto da própria desobediência de cada um deles. Eles se recusavam a admitir. Eles não, trazendo o nosso português, a ficha deles não caíram. Irmãos, quando servindo aos Balaíns, os israelitas sacrificavam crianças. Quando servindo aos Balaíns, os israelitas faziam cultos de orgias. Eles faziam todo tipo de coisa que você possa imaginar, os israelitas. Era por isso que Deus ficava irado demais. É como você vê o seu filho fazendo algo extremamente fora daquilo que você ensinou. É como você vê uma pessoa que você ama muito e deu algumas diretrizes para ela, fazendo totalmente contrário, virando as costas para tudo que você deu e para tudo que você ensinou. Imagino que para Deus não foi fácil ver isso não. Imagino que para Deus foi complicado. Então, Acabe reinava sobre Israel naquele tempo que Elias apareceu, e ele servia a deuses pagãos, e mais uma vez o Senhor queria resgatar o seu povo. O Senhor queria trazer o seu povo de volta, tirar o seu povo da idolatria. Estava todo mundo ali seguindo o rei. Acabe era idólatra, servia os Balaíns, alguns eram obrigados, outros já estavam apaixonados, outros não precisavam de muito esforço para mudar de Deus. E Israel estava vivendo como um povo idólatra. O povo de Deus está vivendo como um povo idólatra. Por isso que Deus levantou o profeta Elias, que foi usado por Deus para destruir os profetas de Baal e resgatar o coração do povo, resgatar a adoração no coração dos israelitas. Nós lemos lá no versículo 39 de 1 Reis 18, que quando eles viram
viram que Elias orou, caiu fogo do céu e lambeu o holocausto. E depois que eles mataram ali os profetas, o povo começou a gritar: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Eles deixaram ali o seu paganismo e se voltaram para Deus. Deus usou Elias para fazer isso. E no ritual ali que Elias fez para fazer a sua parte naquele desafio com os profetas de Baal, né? A Bíblia fala que ele pegou, foi lá no altar que estava sobre o Monte Carmelo, que no passado era usado para sacrificar para Deus, no passado era usado para oferecer ofertas de manjares a Deus, mas que já estava em ruína por causa da idolatria do povo, há muito não era usado e talvez tenha sido depredado. A Bíblia fala que quando foi a oportunidade de Elias, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá no altar e o restaurou. Porque agora ele iria oferecer uma oferta, ele iria oferecer um sacrifício para Deus, para o Senhor dos Senhores. Ele pegou aquele altar que estava destruído, estava em ruínas, e restaurou. A Bíblia fala que ele pegou 12 pedras e erigiu ali o altar ao Senhor, consagrado ao Senhor. E uma coisa interessante é que essas pedras eram pedras brutas, eram pedras, da forma que elas eram encontradas, elas eram trazidas, elas não eram lapidadas, elas não eram arredondadas, elas eram brutas, eram pedras feias. Porque Deus ensinou lá em Deuteronômio que Deus não queria que o homem tentasse consertar ou corrigir absolutamente nada. Deus queria derramar o seu poder sobre um altar imperfeito. Deus queria derramar o seu poder sobre um altar onde o homem não teve a presunção de tentar melhorar as coisas. Era isso que Deus queria fazer, Deuteronômio 4. Deus queria derramar o seu poder sobre um altar onde a mão do homem não tinha trabalhado. Então Elias pegou essas pedras e levantou esse altar ao Senhor. Elias pegou essas pedras, levantou o altar, pegou o novilho, cortou, colocou ali, mandou colocar água, como todos sabem. Existe uma curiosidade interessante sobre essa água aí. Tem gente que pensa que Elias colocou água para ficar mais difícil de pegar fogo, mas não foi, porque o fogo de Deus, quando desce, se for necessário, bebe até o oceano inteiro. Elias colocou aquela água lá, porque no próximo capítulo ele vai pedir para Deus para mandar chuva. Então ele fez uma oferta de água diante do Senhor. Ele apresentou água no altar de sacrifício para Deus. Havia seca sobre a terra. Então, quando Elias colocou todas aquelas coisas, e quando Elias levantou o altar, talvez as pessoas pudessem pedir: mas por que ele está fazendo isso? Ele poderia simplesmente orar. E eu também creio que Elias poderia simplesmente ter orado e dito: Senhor, manda fogo do céu e consome aqui esse holocausto. Mas por um propósito divino, diante de todo Israel, ao invés de fazer essa oração, Elias, sozinho, no meio daquele tanto de gente, começou a consertar o altar. E eu imagino que no coração dos israelitas, quando eles viram aquela cena de Elias consertando o altar, trabalhando no altar, eles ficaram pensando: meu Deus, esse altar não era para estar destruído, esse altar não era para estar em ruínas, esse altar era para estar perfeito, ativo, sendo utilizado. Imagina, talvez isso possa ter trazido localização na mente dos israelitas. O que nós estamos fazendo? Que vida é essa que nós estamos vivendo? O altar do nosso Deus está ali quebrado, nós estamos adorando outros deuses. Elias teve cuidado de ir lá e reparar aquele altar, de colocar ele da forma que Deus instituiu que era para ser, com 12 pedras representando as 12 tribos dos filhos de Jacó. E colocou ali, montou aquele altar bonitinho, depois de montadinho, depois de tudo pronto, depois de tudo arrumadinho, é que Elias orou. E Elias clamou. E ele fez um apelo. Ele disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel. Mas Israel não estava mais com o coração de Deus. Então ele estava dizendo: olha, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus, para que esse povo se lembre de quem é o Senhor, para que esse povo possa se localizar, para que eles possam abrir os olhos e se lembrarem de quem é o Senhor, de onde o Senhor nos tirou, e que eu sou teu servo, que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor Deus, que a ti fizeste retroceder o coração deles. Deus estava resgatando o coração do povo de volta. Deus estava trazendo o coração dos israelitas de volta para a adoração, estava trazendo de volta para Ele, tirando eles da idolatria. E quando Elias terminou de fazer essa oração, o fogo desceu. Um grande sinal de Deus foi dado, de que era tempo, queridos, de que era tempo de se voltar para o Senhor. Aquele fogo, o sentido daquele fogo, foi de mostrar para toda uma geração que era o momento de
voltar, de trazer o coração de volta para Deus. É no momento do coração ser voltado para a adoração outra vez, para a adoração a Yahvé, a Deus, ao Senhor. E quando aquele fogo desceu, imediatamente as pessoas começaram a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O Senhor tem dado os seus sinais, assim como Ele deu ao seu povo, Ele tem dado os seus sinais. E o grande interesse de Deus é de resgatar o coração que deixou, ou que se virou para o outro lado oposto da adoração. O grande propósito de Deus é resgatar esse coração. Elias foi tido como um grande libertador e como um grande resgatador, assim como João Batista, que apareceu do nada, no meio de uma geração que tinha acabado de viver 400 anos de trevas, como a Bíblia descreve, e que viviam uma religiosidade mórbida, uma religiosidade improdutiva, que não levava ninguém a Deus, que não levava ninguém a perceber ou conhecer absolutamente nada a respeito de quem Deus é. Numa época em que existiam grandes homens religiosos poderosos que imperavam sobre o povo, João Batista apareceu para resgatar o coração do povo e começou a dizer: arrependei-vos, porque está perto, está próximo dos céus. Arrependei-vos. E em seguida veio Jesus e selou e finalizou essa questão, nos resgatou para o Pai, morreu por nós na cruz do Calvário. E eu quero te dizer uma coisa: todas as vezes que Israel se voltava contra Deus em idolatria, Israel clamava, e de repente Deus nos ouvia e levantava o libertador. Mas Jesus é o nosso suficiente libertador, nós não precisamos de outro, e não virá outro, não vai vir outro libertador, nós já fomos libertos. A obra que Deus tinha que fazer na nossa vida já foi feita. Eu não sei o que causava o desejo no coração dos israelitas de voltarem a servir os balaíns. Eu não sei qual era a inspiração deles sobre isso, em voltar a adorar aqueles deuses pagãos. Mas a Bíblia fala que, ao longo do tempo, quando o tempo passava, os israelitas começavam a tomar esposas dos filhos de outros povos e a dar também como esposas suas filhas para outros povos. Começavam a se misturar, e o sincretismo religioso daquela época era algo tão terrível que, pense bem, os moabitas se casavam com amalequitas, cada um tinha sua crença, cada um tinha os seus deuses pagãos, e agora que um moabita se casou com uma amalequita, eles fundem a sua religião, eles fundem as suas crenças e transformam numa crença nova. Daqui a pouco o filho desse casal, o fruto desse casal, vai lá e se casa com um dos jebuseus, por exemplo, e eles também têm a sua doutrina, o seu entendimento religioso, e eles se fundem e vão surgindo deuses que vão tomando ou tentando tomar o lugar de Deus ao longo da geração, e essa realidade não mudou até hoje. Por isso nós temos que lutar contra a incredulidade do nosso coração, nós temos que nos entregar à fé, nós temos que continuar crendo no Senhor. Todas as vezes que nasce uma incredulidade no nosso coração, Baal levanta um altar. Todas as vezes que nasce uma incredulidade no nosso coração, nós começamos a ter dificuldades em algumas áreas das nossas vidas. Então nós vamos lutar contra a incredulidade. Nós precisamos continuar tendo a convicção de que Deus é o Deus de Israel, de que o Senhor é o nosso libertador, e que nós já fomos libertos. Nós não precisamos mais de libertador, porque nós não estamos mais em cadeia. A maioria das cadeias que operam sobre nós ou são psicológicas ou fruto da nossa conduta. Então nós precisamos nos voltar a Deus. E o altar? Elias não quis invocar a presença de Deus sobre um altar em ruínas, porque ele conhece a Deus. E para mim, particularmente falando, a Bíblia fala de um Elias cheio da presença de Deus, de um Elias que fazia orações maravilhosas e que Deus atendia, mas a Bíblia não mostra. Mas eu tenho certeza que o que houve para que na vida de Elias pudesse acontecer isso foi uma vida de bastidores muito profunda na presença de Deus. Eu acho que quando Elias não estava de pé aqui diante dos profetas, e quando ele não estava mandando seu moço subir ao alto do monte para ver se vinha chuva, nos momentos que a Bíblia não narra Elias estava de joelho em comunhão com Deus. Para que tudo isso pudesse acontecer na vida dele, ele estava lá de joelhos na presença do Senhor. E esse Elias, que conhecia a Deus intimamente, foi levantado por Deus para impactar uma geração. Ele sabia que Deus não merecia ser invocado sobre um altar em ruínas. Deus não merecia ser invocado sobre um altar destruído, sobre um altar abandonado. O altar primeiro tinha que estar organizado.
E eu quero te dizer que não existe um altar de Deus na sua vida, não. Não existe um altar de Deus dentro de você, não. Essa teoria está errada. Você é o altar de Deus. Amém. Você é o altar. Você é esse altar. E esse altar ele precisa ser sempre reparado, sempre restaurado, para que Deus possa derramar a sua glória sobre esse altar. Quando os sacerdotes invocavam a presença de Deus sobre o altar, e que a presença de Deus vinha, e que as ofertas eram consumidas, o povo ficava impactado. E eu imagino que no coração do povo gerava uma expectativa muito grande por um Deus vivo e poderoso, por um Deus poderoso que podia fazer infinitamente mais do que aquele povo pudesse imaginar. E o povo que cria e trazia suas ofertas e via o mover de Deus naqueles lugares, diante dos altares, gerava uma expectativa no coração deles. E nós precisamos ser esse tipo de altar. Esse é o altar onde Deus derrama a sua glória e as pessoas veem o mover, veem o agir de Deus. Isso gera expectativa no coração das pessoas. Isso gera expectativas. Eu estava vendo uma reportagem sobre um pastor na televisão, e ele falou uma besteira muito grande. Ele falou que ele era para os irmãos da igreja não consumirem mais maionese Hellmann's, porque Hellmann's quer dizer homem do inferno. Mas não é isso que essa palavra quer dizer. Essa palavra nem em inglês é. Hell, inferno, man, homem. Hellmann's, homem do inferno. Mas essa palavra nem em inglês é. Essa palavra é o sobrenome do alemão que inventou essa maionese. O senhor Hellmann's. É o sobrenome dele. E outra, lá o nome da maionese está escrito Hellmann's com 2 N's. Não tem nada a ver, nada a ver. Mas o pastor ele foi na televisão, mas a rede nacional ele falou: olha, a partir de hoje nenhum membro da igreja consome mais maionese Hellmann's, porque você não pode passar o diabo no pão. Você não pode colocar o diabo nos legumes lá cozidos e servir para a sua família. Um exagero, né? Muito grande. Irmãos, tudo bem até aí, mas o terrível foi ler o que as pessoas comentavam a respeito do pastor. Porque nós vivemos numa época, amados, nós vivemos um tempo em que o diabo tem investido pesado sobre aqueles que um dia conheceram, sobre aqueles que um dia estiveram na adoração a Deus, para que os seus corações se voltem contra o Senhor, contra as coisas de Deus. E existem pessoas que um dia estavam sob o altar de Deus e que hoje odeiam a igreja, pastor e tudo mais. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas o nosso Redentor ele vive, o nosso resgatador ele não morreu, como o resgatador de Israel morria. Alguns anos depois ele morria, eles voltavam para a idolatria. Nós não precisamos, porque o nosso Redentor vive, e nós podemos continuar em adoração. Nós precisamos ser um altar onde Deus derrama o seu poder. Isso gera expectativa na nossa geração. Eu imagino que hoje nós temos um tempo que não adianta mais você chegar no lugar e dizer: eu sou de Deus, eu sou servo de Deus. Isso não adianta demais, não, querido. Se você chegar em algum lugar e falar: sou servo de Deus, a primeira coisa que a pessoa faz é segurar a carteira dela, com medo de ser roubada. Porque essa é a visão que o mundo tem dos pastores e dos cristãos também. Não é só dos pastores, não. Dos homens de Deus. Essa é a visão que o mundo tem. E Elias vivia numa época não diferente disso. Mas quando as pessoas olhavam e falavam: esse cara aí realmente ele é servo de Deus, porque quando ele orava, descia o fogo do céu. E o nosso altar então precisa estar restaurado, queridos, para que as pessoas que precisam do testemunho de Cristo em nós, elas possam ver esse poder de Deus se movendo sobre o altar, para que elas possam ver o testemunho de Cristo nas nossas vidas, ver essa manifestação do poder de Deus em nós. Mas o altar precisa estar restaurado. Muitas vezes nós queremos oferecer um sacrifício diante de Deus, mas nós nem conseguimos. O altar está destruído, o altar está em ruínas. Mas nós precisamos clamar diante do Senhor e dizer: Espírito Santo, me reorganiza, Espírito Santo, me reedifica, Espírito Santo, me ajuda de novo, porque eu estou todo desparramado. Ajuda as minhas pedras, empilha as minhas 12 pedras outra vez, organiza a minha vida. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser uma casa favorita, eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde o Senhor derrama o teu fogo diante dos olhos de uma geração, de toda uma geração. Eu quero ser o lugar onde o Senhor derrama o teu poder. Nós precisamos dessa restauração. Nós
precisamos nos tornar mais e mais para o Senhor. Precisamos voltar os nossos corações para tudo que é adoração. Tem muitas coisas hoje que tentam ocupar lugar nas nossas vidas, não é verdade? E a gente começa a pensar e a gente vê que isso é realmente algo estrategicamente programado. Tanta tecnologia, tantas coisas que tomam o nosso tempo. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, nós dizíamos que o que havia de mais precioso era o tempo. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, há uns 20 anos atrás, existiam cursos para remir o tempo. Tinha pastores que ministravam até nas igrejas, como remir o tempo, como organizar o seu dia para você ter mais tempo. Mas hoje nós não nos preocupamos mais com isso. E nosso tempo passa muitas vezes diante de uma tela de computador. Nosso tempo passa muitas vezes diante da televisão. Nosso tempo passa muitas vezes envolvidos com tantas outras coisas que surgiram. Acho que a gente nunca trabalhou tanto, não é verdade? Nós nunca trabalhamos tanto, nós nunca tivemos tanto o que fazer. Hoje é impossível você ver alguém à toa. É impossível. A pessoa sempre está fazendo alguma coisa. Quando ela não tem absolutamente nada para fazer, ela está no computador. Mas ela sempre está ativa, ela sempre está ligada. Nunca se dormiu tão pouco. Nunca se orou tão pouco, nunca se leu a Bíblia tão pouco. Porque nós temos muito o que fazer. Nós estamos envolvidos com muitas coisas. E nós precisamos mudar isso, vamos voltar no nosso coração para aquilo que é adoração. Precisamos voltar no nosso coração para aquilo que é Deus. Porque às vezes nós pensamos assim, idolatria, se eu for para a igreja, ligado. A igreja tudo ligado. Deu para entender? Você vê que nas imagens que tem lá, isso é idolatria, né? Ou se eu for para. Isso é idolatria. Não, amados, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Tudo aquilo que toma. Tudo aquilo que assume uma posição na sua vida, na minha vida. Poderia ser de Deus. E Deus, ele não aceita isso. Ele se irrita com isso. Deus é ciumento. Deus nos quer inteiros. Deus quer tudo de nós. Ele deu seu filho por nós. E agora ele quer tudo de nós. E no começo do louvor, eu me senti muito tocado por Deus, porque nós cantávamos amado meu. E todas as vezes que eu penso nisso, nessa questão de dizer a Deus, ó Deus, o Senhor é meu amado, eu te amo, eu amo o Senhor. Nós precisamos ser muito honestos conosco em dizer isso para Deus. Precisamos ser muito honestos. E precisamos entregar aquilo que nós não entregamos. Em amor a Deus. Em amor ao Senhor. Nós precisamos disso. Um altar sendo bem restaurado, bem bonito. Como o Senhor gosta. Tem prazer de estar. Eu imagino, amados, na minha fertilidade mental, eu fico imaginando, Fabrício, que Deus estava ali assim, ó. Olha Elias. Ora Elias, hora que eu vou mandar fogo. Ora Elias, e Elias esperando a hora da oferta de Mojares. E Deus já estava pronto ali para derramar, porque ele sabia que aquele servo ia clamar, casa favorita, lugar onde Deus gosta de estar. Ora Elias, ora que eu vou mandar fogo, ora. Eu fico imaginando, né? Deus me perdoe se eu estiver blasfemando contra Deus, mas eu acho que eu vejo Deus assim, animado, empolgado quando as coisas estão acontecendo do jeito que Ele gosta. Assim como nós ficamos, somos mais semelhantes de Deus. As coisas acontecendo do jeitinho que Deus gosta. Ah, Lucas, ora Lucas, na hora que você orar, meu irmão, vou abrir o céu, vou derramar. Pode orar. E quando Elias orou, acho que Elias nem tinha falado amém ainda, o fogo já estava lambendo a água do altar. Rapaz, nem terminou de falar amém, ele já derramou o fogo dele, que estava doido para interagir com aquele homem que tinha uma vida, um altar restaurado no Senhor. E eu quero experimentar isso. Eu tenho orado a Deus nos últimos tempos. Deus tem falado muito conosco aqui na igreja a respeito dessas coisas, né? A respeito da presença do Espírito de Deus, do impacto que a presença do Espírito de Deus causa em nós. Nós falamos em 2013, o ano inteiro nós falamos sobre isso. E eu tenho falado para Deus com toda sinceridade, falando, Deus, eu quero experimentar essas coisas. Deus, eu quero viver essas coisas. E Deus fala para nós, então repara o altar. Repara o altar que eu vou derramar essas coisas. Repara o altar. Quero convidar vocês a colocar de pé. E nós vamos orar a oração. Deus, Pai, Senhor, Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Ti mais uma vez. E queremos clamar ao Senhor.
Senhor, venha de encontro à nossa necessidade, Senhor, de sermos moldados pelo Teu Espírito, de sermos transformados, ó Deus, pela Tua presença, de sermos convencidos pelo Espírito Santo, ó Deus, dos nossos pecados, da nossa injustiça e da nossa falta de juízo. Precisamos ser convencidos, ó Deus, da nossa situação, ó Deus amado, para que nós possamos nos consertar diante do Senhor, para que nós possamos ser reparados na presença do Senhor, ó Pai, no nome de Jesus. Visita-nos, manifesta, Deus, o Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Toma cada um de nós aqui, Pai. Toma cada um de nós, Deus, move no nosso coração, Deus amado, cada um de nós possamos ser tocados pelo Senhor, e que a Tua palavra venha, Senhor amado, nos trazer, ó Deus, incomodação, ó Deus amado, nos levando a voltarmos o nosso coração ao Senhor, a abrirmos o nosso coração, Deus, para a Tua vontade, para o Teu propósito, para o Teu querer, ó Deus, amado, que nós não sejamos enganados pela nossa autossuficiência, de acharmos, ó Deus, que está tudo bem, de acharmos que agradamos o Senhor em tudo, mas em nome de Jesus, ó Deus, que uma obra do Senhor possa acontecer nas nossas vidas. Nós clamamos a Ti, ó Pai, nós clamamos ao Teu Santo Espírito, Deus, que o Senhor venha mover sobre nós, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém? Volta o seu coração para o Senhor, eu não sei onde é que o seu coração está, sei do meu, mas aproxima ele mais e mais de Deus, em nome de Jesus. Pode se sentar. Amém? Hoje é dia da ceia. Aleluia. Eu vou convidar os céus nesse livro para pegar os alimentos da ceia. Você abre só no livro de Deus Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos orar pelos elementos da ceia. Pai, nós apresentamos esse suco de uva, esse pão diante do Senhor. Te damos graças a Deus por esses elementos, apresentamos eles diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoá-los, a Deus, consagramos eles a Ti. Em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu poder sobre nós essa noite, derrama o Teu poder sobre esses elementos em nome de Jesus, meu Pai. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão, bebeis este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Amém? Quero dizer algo para você nessa noite. Geralmente nós temos um período de oração no final da ceia, né? Todo mundo a gente fala: olha, ora aí, adora o Senhor. Mas a ceia, para nós, ela tem um significado. E quando nós ceamos, nós estamos reafirmando a nossa comunhão com Cristo. Ele disse: olha, vocês façam isso todas as vezes em memória de mim, para se lembrarem de mim. E para nós também celebrarmos a nossa união, a nossa aliança com Cristo. E nós fazemos isso todo mês. A Bíblia não estipula uma periodicidade, mas nós fazemos isso todo mês. E quando nós fazemos isso, nós estamos declarando: glória a Deus, eu estou em comunhão com o Senhor, eu faço parte desse sangue, eu faço parte desse corpo. E é por isso que o texto diz mais abaixo: olha, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e não coma indignamente. O que isso quer dizer? Quer dizer, será que se eu for divorciado, então eu não posso tomar? Ou alguma coisa desse tipo? Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala para nós nos analisarmos, nós nos avaliarmos. Avalie você mesmo aí agora. E repense a sua aliança com Cristo. Como é que ela está? Será que você precisaria curvar a sua cabeça, fazer uma oração, colocar sua vida diante de Deus, pedir perdão? Analise o homem a si mesmo, avalie o homem a si mesmo. É o que a Bíblia fala. Ela diz assim, ó:
Por isso, versículo 27, por isso aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Examine-se a si mesmo, e depois coma o pão e beba o cálice. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo é para nós analisarmos a nossa vida. Se de repente nós precisarmos dobrar nosso joelho agora e pedirmos perdão ao Senhor pelos nossos pecados, nós faremos isso. E depois nós vamos comer o pão e beber o cálice. Amém? Tem muita gente que chega na igreja às vezes, eu estou falando isso porque eu sei, e às vezes as pessoas me falam, pastor, eu não tomei a ceia hoje, porque eu briguei lá em casa, eu não quis. Eu não tomei a ceia hoje porque eu fiz uma coisa errada, e eu não quis. Mas a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo e coma o pão e beba o cálice. Então eu quero te convidar a se examinar agora. Examine-se a si mesmo. Feche os teus olhos e se examine. Nós vamos orar. Você vai ter um momento para você orar. E depois nós vamos todos tomar a ceia, Senhor, de nome de Jesus. Amém? Você terminar de se examinar, fique de pé. Pode orar com pai, pode orar com filho. Se você terminar, fique de pé. Se adorou que era por vós fazer isso, em memória de mim. Compartilha desse pão com o seu irmão. Compartilha com ele em Jesus. Senhor,